Reviravolta total e um novo clima dentro do Vasco da Gama de Fernando Diniz. O Vasco venceu o Operário sábado contra o Fortaleza e amanhã já começa um novo desafio. Ontem, porém, os bastidores da Vasco TV foram divulgados e é impressionante como realmente o técnico Fernando Diniz é diferenciado. Eu vou trazer a você aqui nesse Acorda Vascão imagens, né, dos bastidores da Vasco TV, imagens do técnico Fernando Diniz. Fala também sobre Campeonato Brasileiro, preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Operário pela Copa do Brasil, negociações no mercado, a saída de Jair, a saída de Puma Rodrigues. Tudo isso você verá aqui e agora nesse Acorda Vascão, que já chega bastante agitado, bastante animado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco, esse é o canal do torcedor vascaíno, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, esse daqui inclusive que você está assistindo agora, ele todos os dias está aqui, tá? Às 7 horas da manhã, perdão, sempre com muita informação, muita novidade, então ó, horário marcado para você, deixa às 7 horas seu relógio já, né, o seu despertador ligado para você correr para assistir o Acorda Vascão e já começar o seu dia por dentro das informações do Vasco. À tarde tem o Fala Gigante e à noite tem o Boa Noite Gigante. Então é muita informação, é muita novidade, é muita vascainidade e eu conto muito com você para que cada vez mais pessoas cheguem ao nosso canal. Como? Com você se inscrevendo agora, ativando o seu sininho de notificação, largando o dedo no like para a maior divulgação aqui do nosso trabalho. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, porque acabou, enfim, a 9ª rodada de Brasileirão. Depois de 9 jogos sem vencer, tendo algumas partidas de Brasileiro, algumas partidas de Sul-Americana, uma partidinha aí da Copa do Brasil, o Vasco da Gama voltou a conquistar uma vitória, né, meu amigo? Tava difícil. O Vasco vinha de uma sequência bem negativa. Na 8ª rodada, o Vasco perdeu para o Vitória pelo placar de 2-1. Na 7ª rodada, o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0. Na 6ª rodada, o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Na 5ª rodada, o Vasco empatou com o Flamengo. Na 4ª rodada, o Vasco perdeu para o Ceará. E na 3ª rodada, que o Vasco havia conquistado uma vitória. Ou seja, o Vasco estava há 5 rodadas sem vencer no Brasileirão e se reencontrou com as vitórias, né, na noite de sábado. Agora, com a vitória do Vasco contra a equipe do Fortaleza, o Vasco da Gama é o 13º colocado, com 10 pontos conquistados. O Vasco tem aí 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 9 partidas. O Vasco está aí nesse momento, né, olhando para a liderança, a 12 pontos atrás do líder Palmeiras, a 7 pontos atrás do G4, que tem o Bragantino na 4ª colocação, e a 5 pontos atrás do Bahia. Essa é a situação momentânea do Vasco da Gama, olhando para o Campeonato Brasileiro. Olhando para a parte de baixo da tabela, o Vasco ainda está no momento de bastante estabilidade, né? O Vasco está apenas 1 pontinho de distância aí do Grêmio, que hoje é o 17º colocado Brasileirão, mas é uma vitória tão importante, né, do Vasco, conquistada contra a equipe do Fortaleza nesse último sábado, que se o Vasco tivesse perdido, ele estaria com 7 na tabela de classificação e iria estar ali na 18ª colocação, já numa posição bem ruim, né? Imagina, o Vasco nesse momento na tabela de classificação com 7 pontos. Cara, a situação do Vasco ia ser tensa demais. Então, que bom que o Vasco da Gama conquistou essa vitória contra o Fortaleza, mas acima de tudo, não foi apenas o fato do Vasco ter vencido, foi a forma como venceu. O Vasco venceu com autoridade, o Vasco venceu mandando no jogo, o Vasco venceu jogando como o Vasco da Gama dentro de casa, dentro de São Januário. E por mais importante que seja a vitória, uma vitória dentro do nosso caldeirão tem um gostinho especial. E é muito louco saber que o Vasco, neste momento, Campeonato Brasileiro, em 3 jogos que teve em São Januário, venceu os 3. Santos,
Sport e Fortaleza. O Vasco está 100% jogando dentro de São Januário pelo Campeonato Brasileiro. É triste ver que contra o Flamengo, o Vasco poderia ter jogado em São Januário e não quis. E contra o Palmeiras, o Vasco optou por vender o campo. Talvez, né, se tivéssemos levado esses 2 jogos contra Palmeiras e Flamengo para São Januário, por que não pensar numa vitória? Mas enfim, escolhas e escolhas. Mas o que importa agora é olhar para frente, é ver o técnico Fernando Diniz na beirada de campo e se empolgar. Agora o Vasco tem um técnico, agora o elenco tem um técnico. Eu trago aqui, inclusive aqui, as palavras do próprio Fernando Diniz após a partida contra o Fortaleza neste último sábado dentro do vestiário. Palavras tanto do Diniz quanto também do próprio presidente Pedrinho. Bateu na mesa e deixando bem claro que o Vasco é sim um time, um elenco de G8. Se liga só. E foi sempre com muito carinho e respeito a todos vocês, e não vai ser diferente até o último dia que eu estiver aqui. Eu quero agradecer a todos vocês sempre, mas em especial ao professor Diniz, por ter aceito esse desafio, e muitas vezes as palavras que eu usei, elas são transformadas por causa dos resultados, né? Porque toda vez que eu vou para a entrevista eu falo com o coração, com a alma, eu não uso estratégia, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu vou ali de coração aberto. E quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores, e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. A vitória, eu acho que ela é consequência de tudo que vocês merecem, que nós merecemos. É um trabalho de reconstrução da instituição, não só como história. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui. E agradeço muito a todos vocês, tá? Nós vencemos muita coisa na Zona dos Treinos. Nós só não ganhamos o placar final do jogo. Lembra vocês, teve muita vitória naquela derrota lá do placar. E hoje a vitória não termina aqui. A vitória é uma coisa que continua para terça-feira. Então, para terça-feira, vamos ser melhor. Vamos lotar isso aqui, vai ficar pequeno, nós vamos jogar lá no Maracanã. Com a torcida em cima da gente, apoiando vocês. Tá beleza, gente? Parabéns para todo mundo, a entrega do caralho, ó. Toda vez que a gente conseguir ganhar, sinto para. Tá beleza, gente? Vamos lá. Parabéns para todo mundo. Pai nosso, Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, de fato, empolgante, né? Empolgante ver as palavras, até na minha opinião, principalmente do técnico Fernando Diniz. Como é grande o pensamento, né? Do hoje técnico do Vasco da Gama. O Vasco vence por 3-0, mas ele não se contenta. Ele quer mais. Ele fala sobre melhorar mais após uma vitória por 3-0 contra uma grande equipe que é o Fortaleza. Ele fala sobre o jogo de amanhã contra o Operário, ele deixa bem claro que São Januário vai ficar lotado e além de já pensar na partida de amanhã contra o Operário, ele pensa que vencendo o Operário amanhã em São Januário, sábado o torcedor vascaíno vai comprar o barulho da equipe e vai lotar o Maracanã. Então olha como é diferente, cara. Olha como é o pensamento do técnico Fernando Diniz e era exatamente isso. Como o próprio presidente Pedrinho falou que o Vasco da Gama precisava. O Vasco precisava do Fernando Diniz. O elenco do Vasco precisava do Fernando Diniz. E agora é olhar sábado contra o Fluminense, no Maraca. Antes tem, é claro, o Operário de Ponta Grossa amanhã no Caldeirão. Hoje será o último dia de preparação, vou trazer todos os detalhes dessa preparação para você no Fala Gigante, mas depois de enfrentar o Operário amanhã, sábado, é contra o Fluminense no Maraca. E aí, venceu o Fortaleza por 3. A gente espera que o Vasco vença amanhã sem sustos o Operário e conquiste a classificação. Olhando para sábado, esquece. É Maraca lotado, é dinizismo em campo contra o Fluminense, o nosso maior freguês, reencontro do Diniz com os caras e é mais uma vitória na conta. E o Fernando Diniz foi até perguntado sobre o clássico contra o Fluminense já no próximo sábado. E ele já deu as primeiras palavras sobre a expectativa de reencontrar o seu antigo clube, no qual foi campeão da Libertadores de 2023. Se liga só, vascaíno. Não, eu vou até falar brevemente do Fluminense, porque eu estou aqui para falar do Vasco, né? Mas como você citou o Fluminense, olha como é a análise de vocês, que a gente fala as coisas um pouco sem pensar, da previsibilidade.
Eu fiquei 2 anos e meio no Fluminense. O Fluminense ganhou o maior título da história, e talvez o segundo maior título da história, que a Sul-Americana é uma coisa engasgada, que é os 2 títulos internacionais. Teve um placar de 4-1 na final contra o Flamengo, inesquecível. E aí a gente teve 30 ou 40 dias que as coisas deram tudo errado, a gente sabia que 2024 ia ser mais difícil, e aí desse período a gente perdeu o André, perdeu o Nino, que tinha sido vendido, perdeu o Arias, e o Ganso machucou, e a gente estava jogando muito desfalcado. Então, por conta de 30, 40 dias, e a gente liderou o grupo na Libertadores de maneira invicta, estava 14 partidas invictas, tinha passado já a Copa do Brasil, e a gente faz esse recorte, que às vezes faz e ninguém pensa, mas esse é o recorte. Aí pega 30 dias para falar que o time ficou previsível. O time estava todo desfalcado, todo mexido, e a gente fica criticando. Nunca teve previsibilidade. Às vezes você tenta fazer o melhor possível e as coisas às vezes não acontecem. E uma outra coisa também, quando você tem um jogador para alongar, você tem o Veguete para disputar a bola. Se você vai sair jogando toda a bola com bola longa para o Cano disputar, você acha que é a mesma coisa? Então os times são diferentes. A gente que pega o resultado, isso que eu falo, que é uma análise muito reducionista de resultado, que foi o que aconteceu. E aí vai criando volume, e a verdade ela fica muito manchada, a gente não consegue enxergar, a gente não ajuda a resolver o problema. A gente vai empurrando o problema para resolver sempre da mesma forma. Que é fazendo crítica, até uma hora que não suporta e acaba rompendo os vínculos. É isso. Obrigado, Fernando Diniz. Meu amigo torcedor, deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Te empolga o Vasco da Gama de Fernando Diniz? Coloque aí abaixo a sua opinião, certo tá dando tudo certo, né? Estreia com o pé direito, goleada, 3-0. Eu acho que há muito tempo que o torcedor vascaíno não passava um domingo tão gostoso quanto foi ontem. Um domingo leve, cara, um domingo de paz. Fluminense empatando, Botafogo e Flamengo empatando, só o Vasco, o carioca da rodada que venceu. Só o torcedor vascaíno que tem o prazer de nessa segunda-feira ficar com um sorrisão, né, no rosto. E as imagens do vestiário da Vasco TV são muito bonitas. Um abraço caloroso de Pedrinho Diniz, um discurso do Pedrinho deixando muito bem claro que o Vasco é um time top 8 para brigar pela parte de cima da tabela, um elogio ao atual técnico do Vasco. O clima dentro do nosso Cruz Maltino é muito bom, um clima que já não se vê há bastante tempo. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Amanhã é dia de Vasco e Fortaleza e, é claro, amanhã também é dia de in-play. Mas por que esperar amanhã se a gente já pode se divertir hoje com a in-play? Você conhece a in-play, meu amigo? Fica tranquilo que eu vou te apresentar agora rapidinho nesse Acorda Vascão. A in-play é uma plataforma que chegou com tudo no mercado brasileiro para impactar a vida de quem ama futebol. Se você ama futebol, pode ter certeza que você vai ser impactado pelo in-play ou já está sendo impactado pelo in-play. É uma plataforma que você pode se divertir, brincar, zoar, mostrar para aquele teu amigo que sabe mais de futebol do que ele e ainda pode ganhar dinheiro. Sim, meu amigo vascaíno, pode ganhar dinheiro. Eu vou te apresentar a plataforma agora. Eu entro na plataforma e me deparo com isso daí, ó, que está aparecendo na imagem a vocês. Isso, meu amigo torcedor, não é nada mais, nada menos do que as minhas moedas que eu ganhei nesse final de semana. 16.700 moedas após brincar no jogo do Vasco da Gama e Fortaleza. Eu ganhei 16.700 moedas, então com isso, hoje meu número de moedas foi para 25.100 moedas, né? Vou mostrar para vocês aí agora como funciona, né? Essa daí, ó, é a minha página principal. 25.100 moedas, temos quase 500 membros, ó, o João Batista está liderando nos campeonatos, calma João, eu tô lá na 4ª colocação com 11, mas eu tô mandando nos snaps, tá? Alô João Batista, alô Sérgio Moraes, alô Josimar Marinho, eu mando nos snaps. Rapaziada, quero ver se vocês sabem mais de futebol mesmo do que eu, ou mais de Vasco, porque nos snaps quem manda sou eu. Aí, tá aparecendo aqui pra vocês os jogos, à disposição pra gente brincar pra partida de amanhã entre Vasco e Operário. Esses são os snaps que são joguinhos mais rápidos mesmo, vai lá, colocou 200 moedas,
e vai escolher o resultado que você acha que vai acontecer. Mas eu gosto mais dos campeonatos, pelo menos. Eu prefiro fazer mais os campeonatos. Esse tá 5 mil, tem um de 1.000 e tem um de 250. Como hoje é segunda ainda, o jogo é só amanhã, vou começar baixinho. Vou começar a fazer esse de 250 moedas. Mais de 2 escanteios e meio, sim. Cartão amarelo pro Vasco no primeiro tempo. Cara, Vasco é operário, não. Mais de 5 chutes, com certeza. Vasco dará mais de 7 chutes, com certeza. Vasco, 80% de pressão, com toda certeza o Dinicismo vai operar amanhã mais de 80%. Mais 7 escanteios, claro. Mais de 14 chutes, sim. Mais de 4 amarelos pro Vasco, não. Não precisa tomar cartão amarelo. O Tietchan cometerá mais de 10 faltas? Acho que sim, cara. O Tietchan tá pegando mais agora com o Diniz. Mais de 2 chutes, sim, claro. O Coutinho vai fazer mais de 2 chutes. Então, ó, meu joguinho tá feito pra Vasco operar amanhã. Ainda tenho 24.900 moedas. Vocês estão vendo esse número de moedas que tá aparecendo aí na imagem a vocês? Porque eu digo que dá pra ganhar dinheiro. Por exemplo, mostrei a imagem lá inicial que eu ganhei, né, no final de semana 16.700 moedas. Eu tô com 25 mil. Se eu chegar a 50 mil moedas assim, jogando, se divertindo, porque eu ganho moeda brincando. Se eu chegar a 50 mil moedas, eu já posso fazer um saque de 50 reais. Se chegar a 100 mil moedas, 100 reais. Se chegar a 500 mil moedas, 500 reais. Assim que funciona. Eu nunca coloquei R$ 1 na Inplay. Se eu quisesse botar, dava pra botar. Mas eu nunca coloquei R$ 1 e ainda posso ganhar dinheiro. E para fechar, meu amigo vascaíno, se você, para ficar perfeito, se você ir agora, nesse momento, aqui embaixo, no link do comentário fixado ou na descrição, que tá aparecendo aqui a vocês o link, você vai ganhar 1.000 moedas para você se divertir. Por exemplo, esse jogo de Vasco Operário que eu acabei de fazer, era só 250 moedas. Então você vai ganhar 1.000, vai fazer o jogo do Vasco Operário e ainda vai sobrar mais 750 para você brincar e se divertir. Se você acertar, você vai ganhar dinheiro, as moedinhas de volta e pode trocar por grana. Lá na frente você consegue chegar. É fácil, Lucas, ganhar dinheiro na Inplay? Não. Tem que saber de futebol. Se tu se garante, tu vai lá agora e faz o seu cadastro e vai se divertir com a Inplay. Mas eu quero saber se você sabe mais de futebol do que eu. Eu tô numa disputa aí ferrada, tá? Não prefiro nem citar o nome do amigo, que o amigo tá me tirando do sério, né? O nosso grande amigo aí e parceiro que tá lá na frente do ranking lá do grupo, né? Que é o João Batista. Mas, cara, é assim, é uma brincadeira. Eu tô trocando direto aí com o João. Mas por que você precisa fazer pra estar lá no nosso ranking da Inplay? Se cadastrar no aplicativo e também se inscrever, né? A gente tem uma espécie de canal lá. Se você se inscrever, virar um membro do canal da Inplay, não vai pagar nada. E a gente vai ter um momento de diversão, de troca, pô, de divertimento maneiro. E você ainda pode ganhar dinheiro, pode se divertir com seus amigos. Cara, a Inplay é fenomenal. Lucas, isso é uma bet? Não, isso não é uma casa de aposta, isso não é uma bet, isso é um fantasy game. Muito parecido, por exemplo, com o Cartola. Então corre pra Inplay, vai se divertir. Eu já tô lá e te espero também. Show? Rapaziada em play, beijão, vambora. Agora fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, meu amigo vascaíno, vambora, né, para mais um bloco desse Acorda Vascão. O segundo bloco para falar sobre a questão envolvendo negociação, meu amigo. Porque eu quero falar com vocês sobre 2 jogadores, ambos que chegaram ao Vasco da Gama do início do projeto da 777 no nosso Cruz Maltino, né, lá no iniciozinho de 2023. Eu falo aqui do Jair e do Puma Rodrigues, ambos com um contrato curto com o Vasco. Puma tem um contrato com o Vasco da Gama agora até o final de 2025, assim como também o Jair tem um contrato com o Vasco agora até o final de 2025. Ambos, nesse momento, são grandes incógnitas dentro do nosso Cruz Maltino. O Puma, o Vasco, vem até tentando uma renovação contratual desde janeiro desse ano, até o momento sem nenhum sucesso. Já o Jair, o Vasco ainda não sentou para conversar com o jogador, porque o entendimento é que, nesse momento, o Vasco não tem por grande objetivo a renovação contratual do volante Jair. Por que não? Conta do alto salário do jogador. O Jair tem um salário hoje de R$ 900 mil no Vasco. Para você ter noção, o salário do Jair hoje ele está entre os top 5 maiores salários do Cruz Maltino. Hoje, além do Jair, quem mais recebe é o Coutinho, o Payet, o Verratti e o zagueiro João Vitor, que tem um salário altíssimo também por ter sido contratado pelo Vasco na era da 777. Junto a uma compra com o Benfica de Portugal. Então foi o jogador que veio do futebol português. Eu não acho justificável pagar um salário de quase 1 milhão pelo zagueiro João Vitor, mas é compreensível porque era um jogador que estava atuando lá no mercado europeu, um jogador que o Vasco pagou caríssimo pela sua contratação. Então, assim, eu não consigo entender, mas dá para se justificar.
O Jair não dá. O Jair é um jogador assim que veio ao Vasco em 2023 após uma temporada muito boa no Atlético Mineiro, principalmente em 21, conquistando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O 22 do Jair já não foi esse campeonato todo, né? Já não foi essa temporada toda. O Jair caiu muito de rendimento em 22, mas ele chega ao Vasco da Gama com a expectativa de reencontrar no Cruz Maltino o futebol que ele tinha no Galo em 21. Nitidamente não reencontrou aqui no Vasco da Gama esse futebol. Está aí há 2 temporadas tentando, chegando na sua terceira e até agora não conseguiu surtir nenhum efeito dentro do nosso Cruz Maltino. E é exatamente por isso, pela questão salarial, o salário de R$900 mil, pelo fato do Jair hoje ser um atleta que tem mercado, que o Vasco entende a possibilidade de uma negociação com o atleta. O Jair tem chances sim de sair nessa janela de transferências. Algumas pessoas da diretoria do Vasco defendem que para justificar um salário top 5, como é o do Jair, o atleta precisa ser titular ou ao menos ser considerado uma peça indispensável na equipe. O Jair não é essa peça, assim como também o Payet não é essa peça, e a diretoria utiliza do mesmo argumento para uma negociação. Entretanto, né, a preocupação do Vasco hoje para uma negociação com o Jair é a questão dos jogos do Campeonato Brasileiro. E por isso que ele ficou de fora da partida de sábado contra o Fortaleza. Por quê? O Jair hoje tem 6 partidas no Brasileirão. Se o Jair chegar à 7ª partida, ele não poderá ser negociado com nenhum outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco, entendendo isso, deixou o Jair de fora da partida de sábado contra a equipe do Fortaleza. Mas a expectativa é que para amanhã, contra o Operário, o Jair esteja à disposição até para o Fernando Diniz utilizá-lo. O Fernando Diniz chega a falar durante a entrevista coletiva que gosta muito de Jair, que já tentou levar o Jair para os clubes onde ele passou. Então é um jogador que tem o cuidado, tem o carinho e tem aí o Fernando Diniz como técnico que o admira. Mas essa questão do Vasco ter por objetivo a sua negociação pesa contra isso. Jogador de salário alto, caro e que hoje não é uma peça indispensável. Pode vir a ser com o Fernando Diniz? Pode, mas neste momento ainda não é. Entretanto, paralelo a isso, o empresário staff do jogador ao GE, ao ser questionado sobre se há uma proposta, ele disse que nesse momento não há proposta nenhuma feita ao Jair para deixar o Vasco da Gama. Vamos ver aí o que vai acontecer. O Vasco tem essa política, né, de enxugar o elenco, diminuir, abrir espaço na folha salarial até para a chegada de novos reforços, e a decisão da permanência do Jair hoje, nesse momento, não vai ser algo pensado apenas por Fernando Diniz. Talvez, se o Fernando Diniz tivesse a palavra, o Jair ficaria. Mas como é algo que será pensado junto ao departamento de futebol, nesse momento, a situação, né, do volante será analisada e definida para essa próxima janela de transferência. A decisão dele não depende apenas do aval do Diniz. E com relação ao Puma, a situação do Puma é um pouco diferente. O Puma está feliz, gostaria até de permanecer aqui, né, se estivesse jogando. O Puma hoje é reserva, eu acho que reserva completamente justificável. O PH tá jogando muita bola, merece a titularidade, querendo ou não querendo, e o Puma quer jogar. O Puma ele foi um atleta convocado para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e o Puma tem como planejamento de carreira ser convocado para a Copa do Mundo de 2026, no ano que vem com a seleção do Uruguai. Então exatamente por isso ele entende que para ser convocado ele precisa jogar, e hoje no Vasco ele não está jogando. Então, diante dessa situação, hoje o Puma, junto com seu empresário, procuram clubes para uma negociação nesta próxima janela de transferência. Informação aí dada pelo canal Na Torcida Vascaínos é que, nesse momento, o jogador, entendendo que não terá muitas oportunidades, buscará uma saída. A falta de atuações no Vasco pode comprometer o seu futuro na seleção uruguaia e, por isso, ele já observa aí a possibilidade de deixar o Vasco da Gama nessa próxima janela de transferência. Então o Vasco pode ter nessa janela grandes mudanças, saída de Puma, saída de Jair, a saída do próprio Dimitri Payet para a chegada de sangue novo, uma renovação que o Vasco poderá estar fazendo dentro do seu elenco no meio do ano. Qual é a sua opinião sobre isso, amigo vascaíno? Deixe nos comentários. O certo é, o Fernando Diniz terá muito trabalho aí com esse grupo para conseguir rodar todo mundo, girar todo mundo, utilizar todo mundo e não ter problema. Você é a favor da saída do Puma, da saída do Jair? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão da segunda. A semana começou e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações Vasco!